Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do nono ano do ensino fundamental. Você está preparado para o início do ano letivo? Se você disse que sim, vamos primeiro rever algumas coisas que você estudou o ano passado, porque em breve seu professor trará novidades para você. E o nosso tema de hoje é as organizações internacionais. Vamos entender um pouco o que é isso, essas organizações internacionais? Vamos lá então. O surgimento das organizações internacionais ocorreu na segunda metade do século XX, mas foi ao final da Guerra Fria e com o crescente processo de globalização que elas se fortaleceram, conquistando cada vez mais espaço e força no cenário mundial. Agora vejamos algumas das principais delas. São muitas e muitas delas são inclusive ligadas diretamente à ONU, mas a gente fez uma escolha aqui daquelas que são mais conhecidas ou mais faladas no mundo. Vamos lá então. A primeira é a própria ONU, a Organização das Nações Unidas. Aí tem a figura de como é a simbologia dessa organização. A ONU foi criada pelos países vencedores da Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945, para substituir a Liga das Nações e tem como principal objetivo a promoção da paz e a segurança mundial. Deste modo, a ONU pode intervir nos conflitos mundiais tanto para assegurar a paz, como também para prevenir possíveis enfrentamentos, possíveis guerras. Ela é o organismo internacional mais importante nos dias atuais e reúne praticamente todas as nações do mundo. E o FMI, que é um organismo que está presente basicamente em quase todos os países que são pobres ou miseráveis, que dependem de ajuda financeira, ele é o Fundo Monetário Internacional. Foi criado em 1944 na Conferência de Bretton Woods e é composto por 187 países membros. Essa se caracteriza como sendo uma organização financeira responsável por garantir a estabilidade monetária no mundo. O dinheiro utilizado nessa transação é fornecido pelos países membros, onde sempre se respeita o fato de que os países que mais contribuem financeiramente são aqueles que têm mais poder de decisão dentro da instância deliberativa do FMI. Ou seja, as nações mais poderosas, mais ricas do mundo são as que mais aplicam dinheiro no FMI e são essas nações que também definem quando vai emprestar dinheiro para a Argentina, que está em condição delicada, ou qualquer outro país, até o Brasil, que já recorreu a empréstimos do FMI, saber se realmente as condições que são dadas realmente valem a pena. Então, esses países é quem vão definir a decisão do empréstimo ou não para essas nações que muitas das vezes dependem de dinheiro, para, conforme está dito aí no começo, para garantir a estabilidade econômica mundial. E aí temos o Banco Mundial, que é uma organização financeira também que possui autonomia. No entanto, é vinculada à ONU. Foi criada em 1944, também na Conferência de Bretton Woods, juntamente com a criação do FMI. No momento de sua criação, olha o detalhe, seu objetivo era de ajudar os países europeus que tinham sido arrasados pela Segunda Guerra Mundial, através de empréstimos, o chamado Plano Marshall. Após essa fase pós-guerra, o Banco Mundial redirecionou suas ações, concedendo empréstimo para fortalecer a economia em outros continentes, além do europeu e, em muitos casos, vinculados a ações ambientais. O Banco Mundial, inclusive, já esteve presente em muitas ações do governo do Acre. A OMS, inclusive, é uma organização que está em evidência na atualidade em função do momento em que passamos por uma pandemia mundial. Então, ela é a Organização Mundial da Saúde. A OMS foi criada em 7 de abril de 1948 e também é uma organização subordinada à ONU. O principal objetivo da OMS está relacionado às questões de saúde, em que visa alcançar o maior nível possível em todos os cantos do mundo. Para alcançar tal feito, a OMS é responsável por desenvolver estudos pioneiros no combate a doenças de modo geral, principalmente
nas orientações no combate de epidemias. Portanto, é o que muitas vezes a gente vê. Devemos levar em consideração as recomendações da OMS e também dos Ministérios de Saúde de cada país que tem a sua soberania, porque ela geralmente tem uma orientação mais ampla do que está acontecendo em cada país que está passando pela crise da pandemia e quais as mutações que sofre, e portanto ela tem essa responsabilidade de orientar as nações. E aí temos a Organização Mundial do Comércio, OMC, em inglês WTO, World Trade Organization, é um mecanismo internacional fundado em 1995 em substituição ao antigo GATT, Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que havia sido criado em 1947. O principal objetivo da OMC é promover a liberalização do comércio mundial, diminuindo ou até extinguindo as barreiras comerciais e alfandegárias para facilitar as trocas econômicas. Um exemplo disso são as facilidades que intermediadas por ela para poder esses blocos econômicos chegarem a algum consenso importante para quebrar essas barreiras. Também serve para que os países recorram quando se sentem prejudicados pelo modelo que certos países usam para, entre aspas, trapacear os demais. Dar subsídios para determinados produtos que torna mais vantajoso para aquele país que está dando ajuda para a agricultura, para a indústria, do que para os outros na concorrência. Muitas das vezes o Brasil tem recorrido a esse recurso, inclusive tem ganho, a maioria das vezes, para ver se há um equilíbrio dessas relações comerciais no mundo. Então esse é o papel da OMC. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, fundado em 1946, defende e trabalha para a proteção dos direitos das crianças, além de ajudar no atendimento das necessidades básicas e expandir as oportunidades para o desenvolvimento pleno de seus objetivos. A UNICEF tem uma rede de escritórios nacionais e regionais em mais de 150 países e territórios. A sede está localizada em Copenhague, na Dinamarca. E aí temos um que não é tão badalado, mas que ele tem uma importância fantástica para o mundo, que é o PAN, Programa Alimentar Mundial. O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas tornou-se operacional em 1963 e hoje é uma das maiores organizações de ajuda alimentar internacional do mundo, que está em torno de 70% de toda a ajuda alimentar mundial. A sede do PAN está localizado em Roma. Quanto ao PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é a rede global de desenvolvimento da Organização das Nações Unidas, presente em 166 países. Seu mandato central é o combate à pobreza. A sede do PNUD é em Nova York, Estados Unidos. E aí temos a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte. A OTAN, que em inglês significa NATO, North Atlantic Treaty Organization, é uma instituição militar criada durante o contexto inicial da Guerra Fria para defender os aliados. Mas, atualmente, podemos dizer que a OTAN nada mais é do que um braço militar dos Estados Unidos na Europa e em qualquer lugar do mundo que possa atender os interesses dos países mais poderosos. E aí temos também a OEA, que tem um papel fundamental para os países americanos, né? É uma associação criada em 1948 com o objetivo de garantir a paz, a segurança e promover a democracia no continente americano. É bom lembrar que em algumas vezes já foi ativada a OEA para tentar impedir que determinados governos atuem de forma antidemocrática, inclusive nos tempos atuais que tem algumas ações na OEA. E qualquer outro país que esteja na América Latina, ela é bastante acionada com várias finalidades de cooperação dos países americanos. E aí nós temos o Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. São ligados a trabalhos que atuam em guerras e emergências, como pandemias, inundações e terremotos. Atualmente, a Cruz Vermelha tem atuado em várias partes do mundo em combate à pandemia do Covid-19 e em auxílio aos governos locais. É bom lembrar que a Cruz Vermelha é conhecida por essa cruz que está na figura, né? Vermelha. E o Crescente Vermelho foi uma forma que utilizaram, até mesmo a pedido da Turquia, que fizesse o símbolo não com a cruz, mas com uma lua crescente,
mas que tem a mesma finalidade de auxílio nas populações do mundo inteiro, principalmente quando se trata de refugiados de guerra que padecem de ajuda da Cruz Vermelha ou do Crescente Vermelho. E aí nós temos o Médicos Sem Fronteira, que é uma organização humanitária internacional que leva cuidado de saúde a pessoas afetadas por graves crises humanitárias. Eis aí o símbolo dos Médicos Sem Fronteira. E aí vamos para o nosso exercitando, então? Preste bem atenção. Sobre o Banco Mundial, considere as afirmativas a seguir. Primeira, foi inicialmente criado para fomentar principalmente o Plano Marshall. Número 2, os empréstimos concedidos podem ser utilizados para qualquer fim. Número 3, somente os governos podem contrair empréstimo. Número 4, não estabelece regras para concessão de empréstimos, o que lhe rende duras críticas. Assinala a alternativa que apresenta somente o que for verdadeiro. Se você não conseguiu analisar rapidamente, por isso está sendo rápido, depois dê uma congelada nisso e analise com calma. Mas se você conseguiu e assinalou a letra A, está certo. Até a gente falou isso pelo decorrer da aula. Foi inicialmente criado para fomentar principalmente o Plano Marshall, o plano de empréstimo financeiro para recuperar os países que foram arrasados pela Segunda Guerra Mundial na Europa. Então, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Se você quiser acessá-la ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!